Fala galera, tudo bem? Depois de um pequeno intervalo aí, né, da nossa última videoaula, espero que vocês tenham tomado aí um café, uma água, ir no banheiro, né, relaxado um pouco. O bom da videoaula é que a gente assiste a hora que quiser, né? Mas eu já tô aqui fazendo logo na sequência, né, da última videoaula que a gente falou sobre as técnicas de análise de requisitos e falamos também, deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Falamos também dos requisitos funcionais, a gente falou sobre como que o requisito primário, né, ele é transformado nos requisitos funcionais. A gente viu um exemplo bem prático, né, de um sistema escolar. Então a gente falou bastante sobre esse assunto, né? É extremamente importante que, se você não assistiu a videoaula 1 de requisitos funcionais, pausa esse vídeo aqui agora e volta lá, assiste toda aquela videoaula para depois eu continuar, tá? Essa videoaula é uma continuação direta daquela. Muito bem, então a gente tinha parado nos requisitos não funcionais, tá? Então lembrando que os requisitos não funcionais, eles são requisitos que são ligados diretamente a um requisito funcional. Então vamos lá. Um requisito funcional, vamos exemplificar: cadastrar professor. Cadastrar professor, requisito funcional. O que o sistema faz? Ok? Beleza? Esse requisito funcional, cadastrar professor, ele vai ter vários, 1, 2, 3, 4, 5, não importa, vários requisitos não funcionais, entendeu? Então, um requisito funcional, ele terá vários requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, eles descrevem as características de qualidade que o sistema deve possuir e que estão relacionados às suas funcionalidades. A funcionalidade, requisito funcional. Os RFNs, como eu costumo dizer, RNF, desculpa, ou seja, os requisitos não funcionais, eles são conhecidos por como o sistema deve fazer para atingir um determinado propósito. Nesse caso, o requisito funcional. Ou seja, o requisito não funcional, ele irá descrever como um requisito funcional será construído, tá? Ele vai falar, vai ter requisito não funcional para dizer quais são os dados que ele vai salvar. Nós teremos um requisito não funcional para dizer quais serão os botões. Nós teremos um requisito não funcional para dizer quais são as características de cor. Nós teremos um requisito não funcional para a gente falar sobre quem tem permissão de acesso, tá? Então a gente tem vários tipos de requisitos não funcionais, que são as categorias dos requisitos não funcionais que nós veremos já já, tá? Então lembre-se, gente, requisito não funcional está relacionado a como o sistema faz. Como o requisito funcional, como cadastrar professor, será construído, ok? Quais são as características daquela funcionalidade? Quando eu falo que a funcionalidade, lembrando da última videoaula que eu expliquei, lembra, já colocou o requisito funcional? Tela, certo? Quadrado, telinha que o cara vai usar. Então, cada requisito não funcional está ligado diretamente a um requisito funcional, tá bom? Tudo bem? Continuando. Então, os requisitos não funcionais, eles são organizados em categorias. Então, nós temos tipos diferentes de requisitos não funcionais. Então, cada requisito não funcional, ele terá uma característica diferente. E essa característica diferente dele, esse tipo de requisito, a gente chama isso de categoria. Essas categorias, elas estão ligadas diretamente, tá? Elas vêm da engenharia de software. Existe uma ISO, ISO, lembra? ISO é aqueles documentos, né, que guiam várias partes do processo de criação de software, de produto, etc. Existe uma ISO chamada ISO 9126 ou ISO 9126. Essa ISO ela vai descrever quais são as características de qualidade que um sistema precisa possuir.
Se você acessar essa ISO agora na internet, aí você vai achar um diagramazinho, onde tem, assim, características internas e externas, e vai ter vários tipos de categorias de qualidade diferente. Você vai encontrar essas aqui, ó, confiabilidade, desempenho, portabilidade, segurança, usabilidade e interface. Essa especificação não. Essa especificação ele é um coringa. É quando eu tenho um requisito não funcional que eu não consigo enquadrar ele em nenhuma dessas outras categorias. Então, o requisito não funcional ele vai explicar como o requisito será construído, mas ele vai ter um aspecto relacionado a uma qualidade do sistema. Ou seja, eu vou especificar uma característica relacionada à confiança. Confiança é qualidade do sistema. Eu vou descrever uma qualidade relacionada à segurança. Por exemplo, quem tem permissão de acesso? Estou falando da qualidade do sistema na área de segurança. Sacaram a ideia? Porque as categorias são ligadas à parte de qualidade de ser bom, de dizer, ó, que o sistema é bom porque ele tem a usabilidade dele é boa, porque a segurança dele é boa, porque a portabilidade dele é boa e porque a interface dele é muito boa também. Sacaram aqui? Então, vamos falar primeiro a categoria confiabilidade. Então, a confiabilidade ela vai descrever as características de confiança, né? Confiabilidade, confiança, está na cara. Que a funcionalidade deve garantir ao uso do usuário. Então, como a gente está construindo um requisito funcional, eu vou pensar em seguinte, que características eu posso colocar nessa funcionalidade relacionada à confiança que deixa o meu sistema melhor. Entendeu a ideia? Então, são exemplos. Olha só, capacidade do requisito funcional, RF, na recuperação de dados após uma falha de sistema devido à queda de energia. Por exemplo, eu posso colocar isso no meu requisito, eu posso escrever isso aqui como requisito não funcional de um requisito funcional. Tá? Quantidade de erros admitidos por milhares de linhas de código. Garantia de não duplicidade, de não duplicação de dados gerenciados pelo sistema. Tá? Então, tudo que é relacionado a passar confiança do sistema para o usuário entra nessa categoria. Lembrando que você não precisa usar todas as categorias. As categorias são apenas para te guiar, tá? Para você dizer que tipo de requisito não funcional é aquele. Ah, professor, não consegui pensar em nenhum requisito não funcional de confiança. Não tem importância, tá? Mas se caso você tenha, saibam que é nessa categoria que você vai identificar ele. Desempenho. Descrevem características relacionadas ao desempenho computacional de um requisito funcional. Então, tudo que for relacionado a desempenho, né, de deixar o software com desempenho mais eficiente, entra nessa categoria. Exemplo, o requisito funcional deve ser mostrado para o usuário em no máximo, aqui cortou, mas seria, por exemplo, 5 segundos após o botão do clique. Ou seja, ou 5 segundos, não, 5 segundos é muito lento, né? 1 segundo após o clique do botão. Ou seja, o cara clicou lá na função vender, o sistema tem tantos segundos para abrir essa funcionalidade. Tá? Então, isso é uma característica de desempenho, de eficiência. O requisito funcional deve estar disponível 24 horas por dia. Né? Esse sistema tem que estar sempre disponível para o cara, nunca pode ficar fora do ar. Tá? Esse sistema ele vai rodar numa rede que tenha no mínimo 100 megabits por segundo de desempenho. Tá? Então, essas são características relacionadas. Tudo que for desempenho, você joga nessa categoria. Portabilidade. Descrevem quais as plataformas de hardware e software o requisito funcional necessita para funcionar. Exemplo, o requisito funcional precisa ser executado na plataforma web ou mobile. Então, portabilidade vem de portável. Portável. Em quais portáveis esse sistema vai rodar? Esse sistema ele é multiplataforma, ele é multi-hardware, ele é para desktop. Por exemplo, a função vai ser construída para rodar em mobile e web, né? Ou seja, ela tem que ser programada de uma forma que ela se comporte diferente dependendo do hardware que você vai acessar. Exemplo clássico, você abre um site no seu navegador mobile, a forma que ele vai mostrar para você é diferente da forma que ele é mostrado no desktop. Tá? E isso é programável, tá?
Então, ou seja, quando a gente fala também em questão de sistemas operacionais, sistema vai rodar em quais sistemas operacionais? Esse sistema vai rodar em Windows e Linux, ele vai rodar em Windows, Linux e também no Apple, ele vai rodar no Android ou no iOS, entendeu? Então, portabilidade é o local aonde aquele software vai ser executado, relacionado a software e a hardware, tá? Então, se tiver algum requisito não funcional desse tipo, portabilidade. Segurança descrevem aspectos relacionados à segurança da informação gerenciada pelo requisito funcional. Exemplos: somente usuários com permissão de gerente podem acessar aquele requisito funcional, aquela tela. Os dados inseridos pelo usuário no requisito funcional devem estar criptografados. Por exemplo, a parte de login, né, a senha tem que ser criptografada, né? Então a gente pode colocar isso lá no login, seria um tipo de requisito não funcional legal de a gente trabalhar. Ah, professor, mas como é que a gente vai fazer isso? Não interessa, gente. Análise é analisando. Como se isso vai dar trabalho para programar depois é outra história, isso é problema para ser resolvido depois. Primeiro aqui eu penso qual tipo de qualidade eu quero para o meu sistema. Como aquela funcionalidade vai ser construída. Depois a gente pensa em programar isso na prática. Os dados do CPF do cliente devem ser validados, desculpa o erro aqui, mas validados pelo requisito funcional. Ou seja, quando o cara digitar o CPF, o sistema tem que validar aquele CPF. Existe uma fórmula matemática para isso, tá? Você não pode colocar o CPF 1234, 1234, 1234, 10 num sistema e esse sistema aceitar esse tipo de CPF. O CPF existe um cálculo matemático para garantir que ele existe. Tá? Para quem tem curiosidade de não saber disso, vai no Google e coloca lá, ó, expressão matemática para validar CPF. É um cálculo bem legal de se fazer, tá bom? Ou seja, tudo que for de segurança entra nessa categoria. Usabilidade descrevem aspectos relacionados à forma de usar os requisitos funcionais. A forma como o usuário vai usar a telinha, a função. E a sua interação, como que o usuário vai interagir com essa funcionalidade. Tá? Ou seja, usabilidade vem de uso, tá bom? O requisito funcional deve possuir notas explicativas em cada uma das caixas de entradas de dado. Então, o que é nota explicativa? Tem lá a caixinha, lá nome. Aí o cara vai, passa o mouse em cima da caixinha, abre um quadradinho assim, explicando que dado ele tem que colocar lá dentro. Já viram sistemas assim? Bem comum. A funcionalidade precisa de um controlador de tamanho de fonte para o usuário com baixa visão, ou seja, o usuário pode controlar o tamanho da fonte da aplicação. Né? É algo meio trabalhoso de programar, mas se a gente precisa, isso é legal. Olha, se o cara tiver baixa visão, ele pode aumentar a fonte. O requisito funcional deve permitir o uso de atalhos no teclado para os botões salvar e editar, ou seja, eu tenho que programar um atalho, tipo Ctrl S, né, Alt S ou F1, F2. Sacaram a ideia, gente? Então, isso é o tipo de tudo que ajuda, que facilita o uso, né, daquele requisito funcional, entra em usabilidade. Então, atalhos, notas explicativas, tá? Tudo isso entra, configurações de tudo que melhora para o cara tornar o sistema mais intuitivo, entra em usabilidade. Interface descrevem características relacionadas à parte externa do software, ou seja, a tela que o usuário irá interagir. Então, tudo que vai ser relacionado ao visual, ao que vai ser mostrado para o seu usuário, vai entrar em interface. Olha só, o requisito funcional deve possuir cores brancas para os botões e mais escuras para a tela de fundo. Os botões devem mudar a cor quando o usuário passar o mouse em cima. As caixas de entrada de dados devem ter fonte do tipo calibre tamanho 20, ou seja, você vai descrever a interface, a cor, o tipo, a fonte, né? Tudo que o formato, tá? Os ícones que os botões usam também é importante aqui, entra tudo em interface, tá bom? E aqui temos o que nós chamamos de coringa. Coringa é quando eu tenho um requisito não funcional, eu preciso descrever aquilo, mas eu não consegui enquadrar ele em nenhuma dessas aqui, professor. Não consegui achar nem confiabilidade, nem desempenho, nem portabilidade, nem segurança, nem usabilidade, nem interface. Então a gente chama isso de coringa.
se você não encontrou nenhuma daquelas categorias, coloque em especificação. A ideia aqui, gente, é não ficar sofrendo, tá bom? Então, descreve essas informações, ou seja, qualquer tipo de informação básica sobre a funcionalidade, que não esteja relacionada a uma das categorias. Exemplo, o requisito funcional deverá armazenar os seguintes dados: nome, CPF, RG, telefone, e-mail e cliente. Ah, professor, mas eu acho que isso aqui poderia ser interface. Perfeito, coloca interface, não tem importância. É só saiba que você tem uma saída, tá? Tem um coringa aqui para você não ficar se matando depois. Show? Beleza! Considerações: o ponto principal do levantamento de requisitos é compreender ao máximo o sistema antes de começar a construí-lo. A regra para construir um bom documento de requisitos, lembrando que o documento de requisitos é aquele artefato que nós construiremos no projeto de software, é descrevê-lo da forma mais detalhada possível. Tá? O documento de requisitos serve como termo de consenso entre a equipe de desenvolvedores e o cliente, ou seja, o cliente vai ler o documento de requisitos e vai entender como é que o software dele, né, foi desenvolvido de fato. Né? Ou seja, a documentação é o passo a passo. É como se fosse um contrato. Tá? O envolvimento do cliente desde o início do processo é primordial para a satisfação do mesmo e a qualidade do software que está sendo desenvolvido. Os requisitos funcionais e não funcionais podem sofrer modificações no andamento do projeto e deve. Tu Fê que analisou um requisito funcional hoje, criou os não funcionais para ele, top. Gente, muda. O cliente quer mudar, você muda. Né? Às vezes você pensou em fazer algo e não deu certo, você falou que ia implementar uma parte de segurança, um requisito não funcional de segurança e você não vai dar conta, vai lá e tira do projeto. Tá bom? Então, esse documento de requisito é um documento muito vivo, ele vai sendo criado e modificado e atualizado ao longo do projeto sem nenhum problema, tá bom? Um sistema é considerado de qualidade se cumprir corretamente todos os requisitos funcionais e não funcionais descritos no documento de requisitos. Ou seja, o que está no documento de requisitos tem que estar na aplicação lá executável, né? E vice-versa. Você não pode ter uma aplicação lá de uma cor e estar diferente no documento de requisitos. O documento de requisitos tem que bater, tá, com a aplicação criada. E principalmente o documento de requisitos ele vai ser a base para os outros artefatos que nós iremos criar. Ele vai ser a base para a gente fazer o caso de uso, ele vai ser a base para a gente fazer as interfaces. Tá? Então ele depende de todo o projeto, depende muito desse documento. Eu diria que é o principal, tá, do projeto de software é esse documento. Os requisitos devem refletir as necessidades dos usuários. O documento de requisitos deve ser descrito de tal forma que o cliente entenda o que será feito. Muitos sistemas foram abandonados ou não chegaram ao fim, né, não chegaram a ser usados porque desenvolvedores não tiveram tempo suficiente para compreender as necessidades. Ou seja, não desperdiçaram tempo suficiente para fazer uma análise bem feita. Uma análise mal feita prejudica muito o sistema, às vezes pode tornar ele até inutilizável. Ou seja, todo o trabalho que foi feito, perdido, tá bom? Em um estudo baseado em 6.700 sistemas, feito em 97, é um estudo bem antigo, mas mostra muito esse retrato, é um estudo bem famoso. Carper Jones demonstrou que os custos resultantes de um levantamento de requisitos mal feito pode deixar o software até 200 vezes mais caro. Como assim? Se eu faço um levantamento mal feito, o custo de esforço meu para ficar arrumando esse sistema depois, ao longo do tempo, arrumando as cagadas que eu fiz porque eu não fiz uma análise bem feita, pode tornar o seu processo, o seu software 200 vezes mais caro. Tá? Então, pensem nisso, isso é muito importante. Ok? E essa é a minha bibliografia, tá? Que eu utilizei, o Presmazão, engenharia de software, aí a versão 6 é a que a gente tem na biblioteca do IFRA, tá bom? Vamos lá, então, agora falar sobre a nossa tarefinha. A tarefinha de vocês vai consistir, tá, em vocês fazerem um processo de engenharia reversa em 2 tipos de sistemas diferentes. Um
vai ser um sistema desktop que eu vou passar para vocês não vão escolher, todo mundo vai fazer a mesma análise no sistema de desktop que eu vou passar para vocês, e eu já vou explicar ele. E o outro será um sistema e-commerce, um sistema para vendas de produtos na internet, um website que vende alguma coisa. Esse você vai escolher. Pode escolher qualquer tipo de site que venda. Não pode ser, lembrando, site que venda, que a gente chama sites que são comerciais, que vendem alguma coisa, tipo Submarina, Americanas, enfim, uma infinidade que existe, chama de e-commerce. Tem que ser esse tipo de site. Não pode ser aquele blogzinho de fofoca da internet, não vai servir, tá? Então, o website vocês vão escolher o que vocês quiserem fazer, livre, tá? Vamos lá. O sistema desktop que vocês vão fazer o processo de engenharia reversa, ou seja, vocês vão analisar esse sistema que já existe, que já foi construído para montar o documento de requisitos, fazer esse processo de engenharia reversa, vamos voltar ele no tempo, é um sistema para gerenciamento de igrejas, chamado IAVE. Ah, professor, igreja? Bom, igreja, porque igreja é tudo, funciona quase todas na mesma dinâmica, na mesma ideia, tá? Esse sistema eu vou postar o setup para vocês, é Nest Finish. Você vai abrir o íconezinho, a senha vai ser admin e login admin também. Tá? Eu vou falar aqui pelo vídeo já, mas eu vou deixar depois escrito lá no aula também, tá bom? Entrar. Então esse é o sistema. Deixa eu abaixar aqui. Pronto, aqui. Esse é o sistema IAVE. Esse sistema, gente, foi desenvolvido por mim. Olha que legal. Eu programei esse sistema, eu analisei, eu projetei, eu desenvolvi esse sistema na época, assim que eu saí da faculdade. Eu desenvolvi esse sistema para uma igreja batista nacional, que na ocasião era minha mãe, era minha cliente. Ela pediu esse sistema. E acabou que o sistema ficou bem legal e eu acabei... na época eu vendi ele para uma igreja e depois eu doei ele para 5 igrejas. A igreja da minha mãe, que é a que eu tenho contato até hoje, eles utilizam esse sistema até hoje, tá bom? Então esse é o sistema IAVE, é um sistema simples, é um sistema, né, ele é construído na linguagem Delphi. E aqui nós temos atalhos, olha só, atalhos. Isso aqui é o menu, requisito funcional menu, e aqui nós temos atalhos, olha só, já temos aí informações legais para a gente colocar como não funcional. Então, nós temos atalhos para membros, né, para ata, para contato. Se eu abrir aqui com membro, vai abrir cadastro de membro. Se eu abrir aqui eventos, vai cadastro de eventos, né? Escola bíblica, mesma coisa, tá bom? Aqui em cima nós temos o menu suspenso. No menu suspenso é onde vocês vão encontrar todas as funcionalidades presentes nesse sistema. Então, aqui nós temos todos os requisitos do sistema. Então, nós temos vários cadastros. Nós temos aqui a parte financeira, ó, nós temos o caixa, nós temos pagamentos, recebimentos, temos o plano de contas, nós temos uma série de relatórios, nós temos aqui a ferramenta. É um sistema bem simples, né, bem enxuto, tá? E é um sistema onde vocês, meus queridinhos alunos, vão realizar uma bela e bem feita, espero eu, análise de requisitos. Vocês vão construir o documento de requisitos para esse sistema. Como é que você faz isso? Você vai, primeiro, olhar todas as funcionalidades desse sistema e vai documentar. Vamos lá, exemplo. Nós temos aqui célula. Célula, tá vendo? Tela, lembra que eu falei tela é o quê? Requisito funcional. Então, nós temos as telas. Nós temos aqui os dados da célula, os membros que fazem parte dessa célula e os visitantes dessa célula. Célula é aqueles encontros que as igrejas fazem nas casas das pessoas. Então, professor, não entendo nada de igreja. Cara, eu tenho certeza que alguma pessoa da sua família é de alguma igreja. Não é possível. Alguém entende de igreja. Tá? Não vem com essa conversa, não. Ou sua mãe, ou seu pai, ou seu tio, sua avó, né, serão seus clientes aí, vamos atrás, tá bom? Então, você vai abrir essa funcionalidade e você vai entender ela e vai descrever ela, como que essa funcionalidade funciona, quais botões ela tem, quais são os ícones dos botões, certo?
Quais são os dados que a célula precisa ter, né? Como é que funciona esse sistema de vincular o membro e o visitante? Esse membro aqui, gente, ele é da onde esse membro? Né? Existe um cadastro de membros, será que existe? Vamos lá? Olha só, cadastro de membros. Existe também um cadastro de visitas, né? Olha só, o visitante, tá? Então, tudo isso você vai ter que entender, né? Olha assim, o caixazinho, você vai ter que analisar e pensar e construir o requisito funcional. Tá, professor? Como que eu construo isso? Nesse documento de requisitos, nesse modelo. Então, já criei um modelinho aqui da tarefa de task, que vai estar postado aí no AVA, a disciplina e os alunos. Alunos, porque essa tarefa será em dupla, tá? De 2. Então, escolha uma dupla para fazer, para vocês, até para vocês discutirem, né? Tirarem ideias, às vezes uma é de uma igreja, outra não. Então, vocês conseguem entender melhor esse sistema e conseguem bater um papo. É legal a gente fazer isso em par. Vamos usar aquele princípio lá da metodologia ágil XP de desenvolvimento em par. Então, aqui está o requisito funcional. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Suponhamos que a gente vai aqui na ata. Pronto. Então, eu vou clicar aqui em inserir ata. Né? O que a ata tem? Então, aqui é o requisito funcional, chama-se registrar ata. F1 é a sequência dos requisitos. Então, olha só. Nós temos aqui, o primeiro vai ser o F1, o segundo vai ser o F2 e assim por diante. F1, função 1, função 2, função 3. Descrição do requisito funcional. O sistema irá registrar, né, as atas das reuniões da igreja. Cara, a ideia? Estimativa de esforço. Quanto tempo tu acha que você gastaria para desenvolver essa funcionalidade? Aqui é no achômetro mesmo, tá? Quero que vocês estimem. Professor, eu acho que eu gasto 6 horas. Qual a prioridade disso? Como a gente não tem um cliente aqui agora, eu vou deixar a prioridade muito. Se vocês quiserem colocar tudo 100, 100, 100, mas se vocês trabalhar uma prioridade também, pode trabalhar. Aqui são os requisitos não funcionais. E aqui nós temos as categorias, olha só. Então, vamos lá. Que botões essa função tem? Essa botão tem inserir, editar, cancelar, salvar, votos e avançar aqui, né? Então, seria o quê? Ó? A função terá. Professor, por que terá? Porque eu estou fazendo engenharia reversa. Eu estou construindo um documento que é feito antes de desenvolver o produto, antes de programar. Então, eu estou fazendo uma engenharia reversa. Então, aqui terá mesmo. Apesar do software já estar pronto, sempre vai ser tudo aqui no futuro, tá? O software irá seguir os seguintes botões. Eita, botões, pronto. Quais que são os botões? Você vai vir lá, ó, né? Inserir, editar, cancelar, salvar. Inserir, editar, né? Etc, tá bom? O que mais? Essa função tem a cor, a fonte Arial, e Arial em negrito. A função tem fontes Arial do tipo Arial e negrito. Sacaram a ideia? Tanto os dois, que tipo de categoria é? Interface. Né? Estamos vendo sobre a interface. Sacaram a ideia, gente? Então, esse que é o tipo de exercício. E aí vocês vão analisando a funcionalidade e vai preenchendo o documentozinho. Então, aqui, uma função, depois a segunda, tá? E assim por diante. Aí vocês já podem vir aqui, ó, e copia e cola um em branco, ó. Tá? Olha só. Copiar, olha lá, ó. Colou, tá vendo? Então, esse é 1.2, tá? Então, esse aqui vai ser o 1.3, tá bom? Então, esse aqui é o nome do requisito, ó. Que lá era cadastrar. Esse aqui que eu fiz vai ser registrar ata, tá bom? Então, e aqui você vai fazendo, vai copiando, cola e cola. Então, aqui, ó, documento de requisito número 1, sistema, no caso ali a gente está fazendo o sistema e a VE, né? Depois, você vai fazer um outro documento, o segundo documento desse, vai salvar como e vai criar o outro para o sistema e-commerce. Vamos lá, um website aqui, vamos ao Submarino.
Os sites online, os sites, eles têm, cada página é como se fosse uma tela, tá? Então essa aqui é a página inicial, é uma funcionalidade. Quando, por exemplo, eu clico aqui e entrar, né? E ele me dá as opções, isso aqui seria um menu entrar, seria uma outra função. Quando eu clico em minha conta, ele vai abrir uma outra página, ele tem uma outra conta. Esses sites mais famosos eles são bastante complexos, que já são sites muito maduros. Eu recomendo que vocês façam sites de compras mais simples, até mesmo sites locais, tá? Sites aqui de Paraná, se você achar, ou de Rondônia, é bem legal. Não evitem de fazer esses sites muito famosos, né? Que vão ter muitas páginas, muitas funcionalidades, tá? Então, olha só, aqui tem a função de login, tem outra tela. Então, vocês vão ter que descrever essas telas, todas elas dos sistemas e-commerce. Então, façam sites mais simples, tá? Deixa eu ver um site aqui de Paraná. Casa da Sogra tem site? Eu ouvi falar na Casa da Sogra, né? Casa da Sogra. Lembrando que tem que ser de venda, não tem site não. Deixa eu ver, tem. Agora vamos ver se ela vai vender produto. Tem que vender, tá bom? Não vende, ó. É só para mostrar os dados da Casa da Sogra, mas não vende. Então tem que achar um site que venda, mas pegue um site mais simples. Evite de ser sites mais complexos. Ó, esse site aqui, ó, Buscapé, ele é legal, que ele pega todo tipo de site da internet. Vamos supor que eu quero aqui, por exemplo, pegar um celular. Olha só. Deixa eu ver aqui. Xiaomi. Olha só, tá vendo? Eu peguei um Xiaomi, ele traz vários sites, ó. Amazon, Zoom, Kabum, Extra, tá vendo? Ele traz um monte de tipo de site que existe na internet, olha só. Bahia, o Mercado Livre, Carrefour, olha só. Você consegue ver, descobrir aqui vários sites que vendem, até sites mais simples, tá bom? Pode vender qualquer coisa, gente. Tá? Serviço, pode vender produto, você escolhe, você decide. Bom? Bom, é isso, galera. A tarefa de vocês para essa semana, para essa segunda quinzena, né, do nosso período de afastamento. Eu espero que vocês tenham entendido o setup do softwarezinho Yahvé vai estar disponível aí no Ava para vocês fazerem um download e instalar, tá? Desde já digo, se vocês quiserem usar esse site para alguma igreja, podem ficar à vontade. Esse software é de licença livre, ele foi desenvolvido por mim, então eu posso doar ele para quem eu quiser. E é isso, pessoal. Tá? Obrigado aí pela atenção de vocês. Tenham aí bons dias de estudo em casa. E qualquer dúvida, postem no fórum, por favor, tá? Não deixem de utilizar o fórum da disciplina, é muito importante, tá bom? Um abraço, galera. Até mais.